Igreja Bíblica, parte 30, a fundada por Cristo, a original, a verdadeira, restaurando aquilo que foi perdido. Paramos, meus amados, em Filipenses 4, 5. Filipenses 4, 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Sejamos pessoas equilibradas espiritualmente, conforme o Evangelho da Graça e da Graça nos ensina. Não sejamos meninos e não fiquemos somente no leitinho espiritual, que é aprender de homens religiosos, mas busquemos aprender a ouvir o Evangelho da Graça e da Graça com irmãos remanescentes cristãos mais evoluídos e experientes neste lindo e eterno caminho. Assim, pessoas que andarem próximas a nós, cada um que tiver sido convertido a este lindo Evangelho, saberão que ali anda um eleito de Deus, e não mais um religioso cheio de ilegalidade, religiosidade, adorador de homens e mamão e falsas piedades. Filipenses 4, 8 a 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Paulo fala, o que Paulo fala? O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, Paulo está falando. Isso fazei. Paulo nos ensina a sermos imitador dele, porque ele imitou a Cristo. Este versículo, se bem assimilado por nós e praticado todo dia, nos livra de muitos males. Se buscarmos imitar a Paulo como este imitou a Cristo, então teremos a mente de Cristo e ficará mais leve, plena e feliz a vida. Glória ao Pai. Filipenses 4, 11 a 13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruindo, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Paulo sabia viver na abundância como na escassez, pois Cristo o fortalecia em qualquer situação financeira. E a abundância de Paulo não era riqueza não, hein? Era estar um pouquinho melhor de vida, tendo que comer, beber, vestir, morar e etc. Era ter o necessário para uma vida digna, abundância. Porém, às vezes não tinha nem para o básico, escassez. Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo. Paulo nos ensina que Deus suprirá as necessidades dos eleitos. Deus nos promete abundância nas necessidades básicas, tendo que comer, vestir, onde morar, como nos locomover, na saúde, higiene, lazer, reserva para emergências, seguros de imprevistos, estejamos contentes. Isso é o básico. E caso não tenhamos ainda isso, busquemos trabalhar com diligência, que Deus nos ajudará a termos esta vida em contentamento. E os irmãos que forem mais abastados poderão ajudar os que ainda não tiverem o necessário para uma vida digna. Deus nunca nos prometeu riquezas, ostentações de riqueza, apego material, vaidades desenfreadas, ouro, extravagâncias para proveito próprio e egoísta. Colossenses 1, 2. Não sei se vai dar tempo, tem que falar rápido. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graças a vós, a paz parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor, Yahshua, o Cristo. Paulo era considerado apóstolo, enviado mensageiro de Cristo, mas nunca foi chamado de apóstolo por ninguém. Era dom dado por Deus e não título dado por humanos, para se engrandecer arrogantemente e para pôr em medo no povo, dizendo:
ungido ou chamado para os seus ouvintes, querendo receber honras e glórias que é dado somente ao único pastor e mestre Cristo. Interessante que, apesar de Timóteo ter sido um grande homem de Deus, não foi chamado de apóstolo nesta passagem, apenas de irmão, assim como os santos e irmãos fiéis em Cristo que estavam na cidade de Colossos, a igreja que estava se reunindo em Colossos. Há entendimentos que dizem que somente quem recebeu diretamente o chamado de Cristo naquela época é que pode ser considerado apóstolo. Há controvérsia, pois se Cristo está vivo em espírito, ele pode ainda dar este dom a quem ele quiser, pois se seu significado é ser enviado ou mensageiro de Cristo, então todo aquele que entendeu o Evangelho da Graça de Graça pode ter o dom de apóstolo, assim como um ministro, bispo, pastor e missionário, que para mim é tudo a mesma coisa no final, levar o Evangelho da Graça de Graça a ser conhecido por pessoas que queiram ouvir, pois estará levando a mensagem adiante para seus próximos e para o mundo todo hoje em dia através da internet, assim espalhando a corrente do bem, gerando milhares de pessoas com dons de apóstolos, ministros, pastores, bispos, etc., fazendo assim que o Evangelho da Graça de Graça seja propagado mundialmente por vários discípulos. Ministro, bispo, a quem tenha o dom de falar em público consegue dar o recado a milhares, milhões de pessoas ao mesmo tempo, que pode até divulgar o Evangelho para mais pessoas que os outros irmãos da congregação e ficar mais em evidência, mas todos que entenderam o Evangelho da Graça de Graça podem passar a mensagem adiante, ainda que mais timidamente, com seus próximos, através de seus testemunhos de vida e de palavras que derem. Maravilhoso isto, assim a Igreja de Cristo vem crescendo em graça e conhecimento. Coisa linda! Até o próximo vídeo, amado.